Bom, pessoal, vamos então à nossa última parte da aula aí de divisão de polinômios. Como eu falei no finalzinho da aula anterior, a gente vai agora se concentrar numa divisão por polinômios de segundo grau, mas nesse formato, fatorados como x menos a, x menos b, tá ok? Então, um polinômio p de x será divisível por esse tipo de polinômio, com a e b diferentes, se e somente se ele for divisível por cada fator, x menos a e x menos b. Então, a gente vai trabalhar com a divisibilidade. Divisibilidade é quando o resto dá zero. Então, a divisão por aquele polinômio de grau 2, ele só vai gerar um resto nulo quando ele for divisível pelas duas partes simultaneamente. Partindo disso, a gente pode usar o dispositivo prático de Brillouin e realizar essa divisão. Professor, mas espera lá, o dispositivo prático só coloca uma raiz lá e desce 1 grau. Exatamente. Só que agora eu estou dizendo que ele é divisível pelos dois. E aí, se ele for divisível pelos dois, eu consigo descer 1 grau e depois descer mais 1 grau. Como assim, professor? Bom, vamos verificar. Eu quero fazer a divisão de P de x por D de x. Então, P de x é um polinômio de grau 3, D de x é um polinômio de grau 2 fatorado, x mais 2, x menos 4. Primeiro, eu preciso verificar se ele é divisível por esse polinômio. Se ele não for divisível, eu não posso seguir por esse caminho, tá bom, pessoal? Só vai funcionar se ele for divisível pelo divisor de grau 2. Então, primeiro, eu vou analisar as raízes desse divisor. Se eu pegar o x mais 2 igual a zero, a primeira raiz é menos 2. Substituindo menos 2 no polinômio, eu tenho menos 2 ao cubo, menos 3 vezes menos 2 ao quadrado, menos 6 vezes menos 2, mais 8. Esse valor numérico dá zero. Opa! Menos 2 é a raiz do polinômio. Essa informação é importante. Ele é divisível por x mais 2. Se eu pegar o x menos 4 igual a zero, eu chego que a segunda raiz é x igual a 4. Vou substituir, calcular o p de 4. 4 ao cubo, menos 3 vezes 4 ao quadrado, menos 6 vezes 4, mais 8. E esse valor numérico dá zero. Opa! O 4 também é raiz do p de x. Então, ele é divisível por x mais 2 e, simultaneamente, também é divisível por x menos 4. Nesse caso, eu posso executar Brillouin com as duas raízes, menos 2 e 4. Não ao mesmo tempo, não simultaneamente, mas sequencialmente. E a ordem, eu quero deixar uma coisa bem clara aqui, pessoal. A ordem é indiferente. Porém, se você mudar a ordem, o teu caminho vai ser diferente do meu, mas o resultado tem que ser o mesmo, tá bom? Deixo até de desafio para você, você vai ver eu resolvendo por uma sequência, usando primeiro uma raiz, depois a outra. Se você trocar a ordem, você tem que chegar no mesmo resultado, deixo para você fazer depois. Na minha ordem, eu escolhi colocar menos 2 como raiz primeiro, tá? Então, eu vou fazer Brillouin, fiz a cruz. Nota que a perninha vertical da cruz eu dei uma estendidinha já um pouco para baixo, porque é necessário, depois você vai entender o porquê. Coloquei ali os coeficientes do dividendo, 1, menos 3, menos 6 e 8, e vou para o método. Baixo 1, 1 vezes menos 2 dá menos 2, com menos 3 dá menos 5, vezes menos 2 vai dar mais 10, menos 6 dá 4, 4 vezes menos 2 vai dar menos 8, mais 8, 0. Gente, isso aqui é essencial que aconteça, e isso aqui é por causa desse fato de que o resto ia dar zero na divisão por x mais 2. Ou que menos 2 é a raiz do polinômio p de x também. Tá bom? O resto era zero, era esperado que desse um resto zero. Nesse momento, eu posso escrever o meu p de x da seguinte maneira. X mais 2, que multiplica... Quem que é o quociente aqui? X ao quadrado, menos 5x, mais 4. Resto zero, não preciso somar nada aqui. Esse é o algoritmo da divisão euclidiana, tinha fugido a palavra aqui, o algoritmo da divisão euclidiana para divisão por x mais 2. Eu poderia executar o algoritmo para divisão por x menos 4, mas eu vou pegar esta parte que eu já fiz, onde eu tenho aqui um quociente que eu posso chamar de Q' de x, e eu agora vou dividir esse Q' por x mais 4. Eu vou tentar transformar esse Q' em x mais 4
vezes Q. Eu vou ver o quociente da divisão do Q' de x por x mais 4. Porque ao fazer isso, depois eu vou poder olhar o P de x como x mais 2 vezes x mais 4. Desculpa, x menos 4, né? Vamos só ajustar aqui. X menos 4 vezes Q de x. E aí eu vou ter o quociente dessa divisão ali. Tá bom? Então vamos lá. Continua no mesmo dispositivo de Brio-Ruffini, passa uma segunda reta. Só isso, gente. Inclusive essa reta aqui, ela até poderia ser mais curta, ela podia terminar aqui, ó, depois do 4. Nem precisava estender tanto aqui, né? Até porque os coeficientes do Q de x, do Q' de x, é 1, menos 5 e 4. O zero é o resto, deixa o resto já lá, tá bom? Baixo 1, 1 vezes 4, 4 menos 5 dá menos 1. Menos 1 vezes 4, menos 4, mais 4, 0. Como era de se esperar? O zero é uma raiz de P de x, então é uma raiz desse polinômio, é uma raiz do Q' também. E olha só quem apareceu aqui. Os coeficientes do Q de x, 1 e menos 1. Então eu tenho que o meu Q de x, o quociente dessa divisão, é x menos 1. E o resto, professor, eu não escrevi aqui, né, no slide, mas vou escrever aqui. O resto é zero, porque ele era divisível pelas dois termos, né, pelas duas partes ali, pelos dois fatores do divisor. Continuando então. Vamos descobrir se P de x, que é do terceiro grau, x ao cubo mais 1 menos i x ao quadrado menos ix, é divisível por x ao quadrado mais x. E se for divisível, vamos determinar o quociente dessa divisão. Professor, posso fazer pelo método de Chaves? Pode. Posso pensar no método de Descartes? Pode também. Mas eu vou usar o que eu tenho já de consequência do slide anterior. Eu não posso escrever x ao quadrado mais x como x que multiplica x mais 1. São dois binômios de primeiro grau. E as raízes deles são 0 e menos 1. Se eu substituo o x por 0 no P de x, 0 ao cubo mais 1 menos i vezes 0 ao quadrado menos i vezes 0 vai dar 0. Ou seja, ele é raiz do P de x, certo? Se eu substituo agora o menos 1, que é a outra raiz, menos 1 ao cubo, mais 1 menos i vezes menos 1 ao quadrado, menos i vezes menos 1. Faz o desenvolvimento, né? Aqui vamos fazer mais passo a passo. Menos 1 ao cubo vai dar menos 1. O menos 1 ao quadrado dá 1, então vai sobrar 1 menos i. E o menos i vezes menos 1 vai dar mais i. Então vai ficar menos 1, mais 1, menos i, mais i. Vai dar 0 também. Então ele também é raiz do P de x. Opa, já sei o resto dessa divisão. O resto dessa divisão é 0, porque ele é divisível pelas duas partes, né? Pelo x vezes x mais 1. O que eu posso fazer agora, então? Brio-Ruffini estendido em 2 níveis. Primeiro, vou usar a raiz 0. Tanto faz, se você usar a raiz menos 1, também vai dar certo, primeiro, tá bom? Vou usar a raiz 0. Olha lá, coeficientes completos, né? Então ele não tem termo independente, você coloca o 0 como termo independente do dividendo. 1, 1 menos i e 1. Baixa o 1, 1 vezes 0, 0. Não soma nada, sobra 1 menos i. Vezes 0, 0. Não sobra nada, soma 1 menos i. Menos i vezes 0, 0. Soma com 0, dá 0, como era de se esperar. Continua, faz com a próxima raiz, menos 1. Lembrando que eu não precisava disso aqui, podia ter feito uma reta um pouquinho mais curta aqui sem problema. Tá? Baixo 1. 1 vezes menos 1, menos 1. Menos 1 com o 1 que já tem aqui vai zerar, vai sobrar o menos i. Menos i vezes menos 1, mais i com menos i, dá 0. Como era de se esperar, o resto 0, que eu já tinha apontado antes aqui. E quem são esses dois carinhas? 1 menos i? São os coeficientes do quociente. Então, o quociente Q de x igual a x menos i. Beleza? Para finalizar, eu trouxe esse problema aqui. E nesse problema, eu quero que você preste atenção no seguinte. Novamente, eu quero a divisão de P de x por D de x. Ele me dá a informação de que é divisível, então eu nem precisaria fazer os testes. Eu sei
que as raízes do d de x vão ser raízes no p de x. Mas olha o formato que ele está escrito aqui, ó. 3x menos 3 e 2x menos 4. Não é x menos a, x menos b. Tem um 3 e um 2 multiplicando aqui, ó. E para eu escrever no formato x menos a, x menos b, eu preciso tirar esse 3 e esse 2. Então, olhando para o primeiro parênteses, 3x menos 3, eu posso colocar um 3 em evidência. E 2x menos 4, eu posso colocar um 2 em evidência. Fazendo isso, o 3 e o 2 eu posso multiplicar entre eles, né? A ordem dos fatores não altera o produto. E escrever 6 vezes x menos 1, x menos 2. Se eu escrever o algoritmo da divisão euclidiana, dividendo igual a divisor vezes quociente. Aqui eu troquei a ordem só, tá? Pus quociente antes, divisor depois, mas isso é indiferente. Só que aqui, pessoal, eu posso juntar nessa multiplicação o Q vezes 6 e transformar isso num Q'. E aí eu teria dividendo igual a divisor, que seria o meu D', não o D que foi dado inicialmente, mas um D', x menos 1, x menos 2, vezes um quociente Q', sabendo que esse Q' nada mais é que 6 vezes o quociente original, que é quem eu quero determinar. Eu quero o Q de x, não o Q'. Vou achar o Q', divide por 6. Só isso. Olhando para esse dividendo divisor D', as raízes dele são 1 e 2. Briot-Ruffini. Faz já a cruz, mais compridinho. Raiz 1, coeficientes do dividendo, 1 menos 5, 8, menos 4. Baixo 1, 1 vezes 1, 1 menos 5, fica menos 4. Menos 4 vezes 1, menos 4, mais 8, dá 4. 4 vezes 1, 4, menos 4, dá 0. Como era de se esperar, porque ele disse que era divisível. Então, tinha que acontecer isso. Traça a linha de novo, não precisava ser uma linha tão comprida. Eu fiz linha comprida em tudo, mas não precisava aqui no segundo nível, porque eu vou dividir agora 1 menos 4 e 4 com a raiz 2. Baixo 1, 1 vezes 2, 2 menos 4 dá menos 2. Menos 2 vezes 2 dá menos 4 com mais 4, 0, como era de se esperar. Quem que apareceu aqui? Não é o Q de x, é o Q'. É ele, ó. É ele quem aparece aqui. Q' de x igual a x menos 2. Só que eu quero o quê? Ué, só trazer essa informação para cá. 6 vezes Q igual a x menos 2. Divide por 6, dá para escrever assim, não está errado, mas normalmente quando a gente escreve polinômio a gente separa, tá? A gente separa as frações. X sobre 6 menos 2 sobre 6, que aí simplifica, fica menos 1/3. Beleza? Então, muito cuidado. Dá para usar essa estrutura de dividir pelos fatores quando o meu divisor não for x menos a, x menos b, mas tiver outros coeficientes? Dá. Mas você vai fatorar ele para que o coeficiente numérico fique aqui fora. Aí você faz a divisão por x menos 1, x menos 2 e no final divide por esse coeficiente que ficou aqui fora para chegar no quociente adequado. Beleza? Gente, com isso nós terminamos o assunto de divisão de polinômios. Tem muita informação, muita coisa importante. Vou deixar uma lista boa aí para vocês fazerem. Façam bem feito a lista. Vamos fazer bastante exercício em sala de aula. Traz as suas dúvidas para a aula e lá a gente conversa. Beleza? Forte abraço, bons estudos e até mais.